Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos hoje falar sobre a etapa número 19. A etapa número 19 fala sobre o uso do Doppler tecidual na avaliação das velocidades miocárdicas. Lembrando que o músculo cardíaco apresenta velocidade sistólica e velocidades diastólicas. Lembrando que o Doppler tecidual é uma ferramenta que avalia não somente as velocidades do músculo cardíaco, mas também identifica o comportamento do relaxamento isovolumétrico e da contração isovolumétrica. Lembrando que para que seja realizado o Doppler tecidual, o equipamento tem ajustes especiais para conseguir filtrar velocidades altas do sangue e capturar as velocidades baixas do músculo cardíaco. Por isso que nós devemos utilizar filtros baixos para que eu possa capturar as velocidades sistólica e também diastólicas. Lembrando que o Doppler tecidual ele vai identificar algumas ondas. A primeira onda é uma onda positiva, a única onda positiva, que fala sobre a velocidade da onda S miocárdica. Vejam que a onda S miocárdica, antes dela, existe uma pequena ascensão positiva que não se deve confundir com a S miocárdica. Essa primeira espícula positiva é a contração isovolumétrica. Então, muito cuidado na hora de avaliar a velocidade da onda S. A outra onda importante é a primeira onda diastólica, que é a chamada E' ou E miocárdica. Lembrem que essa onda E miocárdica ela está relacionada com o enchimento rápido do ventrículo esquerdo, ou seja, a fase inicial da diástole. Depois, nós encontramos a conhecida A miocárdica, que é a velocidade do músculo, que tenta identificar essas velocidades durante a fase final da diástole, que é a contração atrial. Então, existe uma relação entre a E miocárdica e a A miocárdica. Lembrando que E miocárdica e A miocárdica são as duas velocidades diastólicas vistas através do Doppler tecidual, e a onda S miocárdica é a onda sistólica, que identifica o comportamento, a função sistólica do ventrículo esquerdo. Vejam, é muito importante a gente ter cuidado na hora de identificar o relaxamento isovolumétrico e a contração isovolumétrica. Veja que nesse exemplo nós temos essa primeira espícula positiva que está relacionada com a contração isovolumétrica. Se você sem querer medir essa velocidade, você pode acabar obtendo velocidades mais baixas do que o padrão e aí acaba identificando uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo e na verdade não existe. Outra coisa importante é lembrar sobre o Doppler tecidual colorido. Observe que quando nós utilizamos o Doppler tecidual colorido, essa ferramenta, esse software, ele identifica as paredes do coração em cor azul ou em cor vermelha. Lembrando que quando o coração se mostra com cores azuis, significa que o músculo cardíaco está se deslocando para baixo. Ou seja, o anel se desloca para baixo. Lembrando que em ecocardiografia, toda vez que eu vejo a cor vermelha, significa que ele sobe. E quando eu vejo cor azul, ele desce. Então, no momento que eu vejo a cor vermelha, eu sei que o ventrículo está em sístole. Uma vez que eu vejo a cor azul, eu sei que o ventrículo está em diástole. Dessa maneira, a gente consegue visualmente, qualitativamente, identificar se existe alguma alteração de sincronia entre um segmento e o seu segmento contralateral, e aí você identificando um atraso, ou seja, viu um segmento vermelho e o outro azul, aí eu posso passar para uma outra ferramenta chamada Tissue Synchronization Imaging, que vai identificar realmente se existe desincronia através da cor.
amarela e vermelha. Lembrando que o amarelo é um atraso de sincronia e o vermelho é de sincronia real. Vejam aqui à minha direita a velocidade de E miocárdica e a velocidade de A miocárdica. Tudo isso é importante na identificação do comportamento do ventrículo esquerdo, seja na sístole, identificando as paredes em vermelho, seja na diástole, identificando as paredes em azul. Dessa maneira também, nós conseguimos identificar o comportamento dos segmentos. Nós sabemos que o Doppler tecidual ele pode avaliar segmento a segmento, lembrando que nós não podemos utilizar o tecidual nos segmentos apicais e na ponta, devido a problemas de ângulo. Então, é uma ferramenta muito boa para avaliar velocidades nos segmentos basais e segmentos médios. Vejo agora nesse exemplo, foi feito um apical 4 câmaras e colocado o meu volume de amostra no anel mitral septal. Lembrando que o anel mitral septal ele vai identificar a onda E miocárdica e lembrando que essa E miocárdica nessa posição do anel tem que ser maior do que 7 cm por segundo. Identifico também a onda A miocárdica e a onda S miocárdica. Dessa maneira, a partir do anel mitral septal, nós identificamos a função diastólica, estudando a E miocárdica, e a função sistólica, utilizando a S miocárdica. Nós sabemos que trabalhos mostram que uma S miocárdica acima de 5,6 cm por segundo sinaliza uma fração de ejeção em torno de 50%. Quanto maior a onda S miocárdica, maior a função sistólica e maior a fração de ejeção. Vejam que nesse paciente nós encontramos aqui o que nós chamamos de RIV, que é o relaxamento isovolumétrico. Muito cuidado para não medir essa velocidade e dizer que essa é a velocidade de E', ok? Essa é o relaxamento isovolumétrico. Essa sim é a onda E miocárdica. E vejam que nesse caso nós encontramos uma E miocárdica septal de 8,7 cm por segundo, estando acima do valor de normalidade dessa região do anel, que seria acima de 7 cm por segundo. Vejam agora a realização novamente de um apical 4 câmaras, colocando o volume de amostra no anel mitral lateral. E aí vamos obter a onda E miocárdica, lembrando que nessa posição do anel, no anel mitral lateral, a velocidade de E miocárdica é maior, ela deve ser acima de 10 cm por segundo. Depois, medimos a A miocárdica e a S miocárdica. Observem que nesse paciente, nós tínhamos uma E do anel lateral de 9,5 cm por segundo e a E septal de 8,7 cm por segundo. Pela nova diretriz, a onda E que vamos utilizar nas fórmulas para avaliar a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo será a E' média, que nada mais é do que a soma da E septal e da E lateral dividindo por 2 a média aritmética das velocidades miocárdicas do anel, na sua posição septal e na sua posição lateral. Para realizar estudos, é necessário muitas vezes avaliar a medida de velocidade de E miocárdica, por exemplo, em todas as posições do anel, na posição inferior, posição anterior, posição septal, posição lateral, e aí posso identificar também, por exemplo, o apical 3 câmaras e também estudar o anel, mas corriqueiramente a gente utiliza apenas no septal e lateral para realizar a média aritmética. Um grande